Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Até aí. Bom, esse texto é tirado da segunda carta de Paulo a Timóteo. Que carta é essa? É uma carta que Paulo escreve ao seu cooperador Timóteo. Quem era Timóteo? Era um pastor, um bispo da igreja de Éfeso. Então a carta trata de assuntos pastorais. É uma carta voltada para os cuidados da igreja, o ofício do pastor, dos diáconos, dos obreiros. Então a carta vai tratar especificamente disso. É muito bom para você que quer ser candidato ao ministério estudar, ler bastante, ler e reler a primeira carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Leia bastante essas epístolas. Por quê? Porque elas vão tratar do ofício pastoral. Elas vão tratar dos requisitos, os cuidados que um obreiro, diácono, pastor, presbítero deve ter. Então você precisa dominar bem essas cartas. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. E nesse capítulo 2, verso 15, ele dá uma recomendação para Timóteo. Diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o texto base para a nossa aula aqui essa noite, essa manhã. Vocês foram convocados aqui porque vocês são possíveis candidatos a alguma espécie de ministério. Então a intenção dessa aula, dessa classe ser marcada, foi preparar pessoas para servir na obra de Deus. Então a mensagem, a aula é para você que está aqui, para aquele que vai me assistir, todo aquele que deseja ser útil na obra de Deus, de alguma forma, todo aquele que quer cooperar para o avanço do reino de Deus. Muitas pessoas ficam no banco, muitas pessoas não cooperam, porque elas limitam o ministério apenas ao púlpito, a pregação com o microfone, o diaconato na portaria, esses cargos oficiais da igreja. E uma vez que nem toda a igreja pode ocupar os cargos oficiais, muitos irmãos ficam parados, muitos irmãos ficam desativados. Afinal de contas, nós não encontramos igrejas que têm 100 diáconos, 100 pastores, pelo menos a maioria das igrejas, né? 100 músicos. Então, uma vez que esses cargos estão preenchidos, as pessoas acreditam que só poderão cooperar quando um dia houver vagas para substituir esse tipo de cargos, de ofícios na igreja. Mas você está enganado. Você que está aqui, você que vai me ver, você pode cooperar com o Senhor, fazer o reino dele avançar de muitas outras formas. Você vai ver que ministério não se limita apenas ao pastorado, ao diaconato, ao evangelista e missionário oficiais enviados diretamente pela igreja. Não, há muitas outras formas de você servir na congregação, servir no seu lar, no seu bairro, aonde você trabalha, ser um missionário, um evangelista, ser muito produtivo, frutífero, sem que você tenha um cargo oficial. E essa é a nossa proposta. Todo irmão em Cristo, todo irmão aqui da Igreja Aliança do Calvário, ou aquele que vai me assistir
que faz parte de uma igreja local, uma igreja bíblica, sadia, saudável, ele pode cooperar, ele pode fazer o reino de Deus avançar e ganhar multidões de almas, seja com cargo oficial, seja pregando em um púlpito com um microfone, seja nas atividades eclesiásticas ou fora dela, uma simples dona de casa, um simples trabalhador, pode ser um grande obreiro na seara do Senhor. O texto aqui é uma recomendação de Paulo, é uma epístola pastoral, escrita para um pastor que atuava na igreja de Éfeso, e a recomendação que ele dá no capítulo 2, verso 15 é: procura-te, esforça-te, Timóteo, para ser um obreiro aprovado. A palavra aprovado no grego quer dizer dokimos, quer dizer apto. Então ele está querendo dizer: Timóteo, uma vez que você foi separado para o ministério, ou que você aspira o ministério, seja ele qual for, esforça-te, trabalha, procura apresentar como um obreiro aprovado, ou seja, procura ser apto, qualificado, preparado para o ministério. Então tem que apresentar, procura apresentar. O que é apresentar? Exercer o ofício como obreiro aprovado, apto, qualificado, que não tem do que se envergonhar, que não é motivo de vergonha. Hoje o que é a coisa mais comum? Os ministros hoje são uma vergonha, eles são motivos de vergonha, eles têm muito do que se envergonhar. Pastores, bispos, apóstolos modernos, essa turma que compõe o evangelicalismo nacional, são obreiros despreparados, desqualificados, igrejas que são espeluncas, que não têm a menor ordem, decência, qualidade bíblica, teológica, doutrinária, mas estão funcionando. Elas são um motivo de vergonha para o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. A igreja precisa ser organizada, precisa ter uma ética cristã, base bíblica, doutrinária, teológica, e pessoas qualificadas, esmeradas, instruídas, capazes para liderar a igreja, para que não façam o nome de Deus, do nome de Deus, um motivo de vergonha. Então, fique atento, se prepare para o que você vai ouvir. Você que trouxe papel e caneta, tome nota. Você que não trouxe, pode pegar o slide depois, copiar, colar aqui no notebook da igreja. Mas a intenção é essa: como você, um simples membro, pode ser útil para o reino dos céus? Como um simples membro pode fazer a obra de Deus, sendo um trabalhador, estudante, uma dona de casa? Você vai ouvir coisas aqui que você vai assustar, que você vai ficar impressionado. A maioria, quando pensa em servir, fazer a obra, pensa em coisas grandes, em ministérios oficiais, terno, gravata, assembleias solenes. Você vai ver que não é isso, você está enganado. Que a vocação, chamado ministerial, é algo maior e diferente do que você pensa do cargo eclesiástico. Vamos lá. Quero servir, como a minha vocação, meu chamado. Primeiro ofício: ser pai. Você está achando que você ia pôr terno, ia pregar? Você está achando que ser obreiro é preparar um sermão? Não. Eu vou dizer um dos ofícios mais importantes que existe: ser pai. Todos aqui conhecem o Paul Washer. Não conhece o Paul Washer? Como missionário e um conferencista, ele viaja o mundo inteiro a pregar. E obviamente viaja de avião. Muitas vezes está viajando só. E muitas vezes, obviamente, vai acompanhado de pessoas no assento, no avião. E essas pessoas, ao sentar, começam a iniciar um diálogo. E nesse diálogo perguntam para ele: conversa, tá aí, o que você faz? Qual que é o seu ofício? Aí ele responde: eu sou marido. Marido? Sou marido. Aí as pessoas: tá, tudo bem, mas além de marido, o que você faz?
Eu sou pai. Pai? Sou pai. Tá, tudo bem. E além de ser marido e ser pai, o que você faz? Quando tem tempo eu prego. Coloca então a vocação de ser marido e ser pai acima da vocação de pregar, ser obreiro e ser diácono. Ser pai, excelente ofício. Vejam só, como você pode contribuir com o reino de Deus? Não estou dizendo que você não pode ter cargos oficiais, chamados oficiais, ok? Mas eu estou dizendo que você pode servir muito mais do que você pensa, sendo um simples pai. É um excelente ofício. Quando eu falo pai, está inserido aqui pai e mãe, ok? Pai e mãe. Não pense que é só os pais, pai e mãe. Mas principalmente o pai, por ser o componente de liderança da casa. Como você pode servir, fazer o reino de Deus avançar como pai? Formando seus filhos, formando cidadãos honestos, bons maridos, ministros, pessoas piedosas, respeitáveis, homens e mulheres de Deus. Olha o que diz Provérbio 22:6, agora ficou bom, Thales. Educa, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse texto foi escrito para quem? Para os pais. Não foi escrito para os pastores, presbíteros, para as ONGs, para as instituições. Foi escrito para os pais. Ensina a criança, forma, educa a criança, instrui no caminho que deve andar. E até quando crescer, algumas traduções, ou envelhecer, não se desviará, não se esquecerá. Então, como você pode ajudar? Eu dei um exemplo, por exemplo. Todo mundo conhece Jonathan Edwards. Conhece? Foi um dos grandes avivalistas da Nova Inglaterra. Um fenômeno. Pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Um sermão conhecido há 300 anos. Um exímio pregador, um grande teólogo. Quem já ouviu falar do pai de Jonathan Edwards? Ninguém. Então, como que o pai de Jonathan Edwards contribuiu para o avanço do reino? Como que ele contribuiu? Formando Jonathan Edwards, preparando Jonathan Edwards, ensinando Jonathan Edwards, educando Jonathan Edwards. Então talvez seja um cidadão simples, um homem simples, um pai de família, mas como ele cooperou para o reino? Formando um homem que ganhou multidões de almas. E talvez sem o pai e a mãe de Jonathan Edwards não teria sido quem foi. O que muda uma sociedade? Não é pregar num púlpito. O que muda uma sociedade? Cidadãos honestos. Por que o nosso país é um país tão corrupto? Porque tem pessoas corruptas. Porque tem mentirosos, imorais, pessoas ilegais, pessoas desonestas, irresponsáveis. Como a sociedade vai mudar? Pregando em púlpito? Não. Tendo cidadãos honestos, pessoas íntegras. Então, o ofício, a vocação de ser pai é formar cidadãos honestos, homens e mulheres honestos, dignos, competentes, bons maridos e boas esposas. Aí o seu chamado. Pastor, mas o que isso tem a ver? Isso move uma sociedade inteira. Isso faz o reino avançar. Isso aponta para Cristo. Isso traz conversões. Então você forma cidadãos honestos, ensina seus filhos a honrarem o Estado, a honrar as autoridades, a obedecerem os mais velhos, a respeitar os mais velhos, a não furar filas, a pagar contas em dias, a ter respeito numa sala de aula, a se vestir com decência. É o seu chamado. É assim que você coopera para o reino de Deus. Ensina a ser bons maridos e esposas.
Ensina seu filho como ele deve lidar com a mulher, como ele deve respeitar uma mulher, como ele deve amar uma mulher. Ensina à luz da Bíblia como ser marido, como ser homem, maduro, responsável, competente. Ensina a sua filha como ser uma esposa. Você está pensando em fazer a obra. Eu quero um bolo de folheto evangelístico e um monte de CD para fazer a obra. Não. Ensina o teu filho a ser homem. Ensina ele a ser responsável. Ensina ele a acordar cedo, arrumar o seu quarto, tirar boas notas. Leva ele para fazer ofícios, ajudar no seu ofício. Essa formação. Você está querendo ganhar o mundo, mas a sua filha acorda tarde. Ela não sabe lavar, nem passar, nem cozinhar. É mal educada, rebelde. A sua função é fazê-la uma esposa, uma mulher virtuosa. Vai lá em Provérbios 31 da mulher virtuosa. Não está falando que ela é teóloga, exegeta. Não está falando que ela é missionária. Está falando que ela é uma boa dona de casa, uma boa esposa. Então é o seu chamado. Você fica pensando que eu sou inútil, não serve para nada. Como não serve? Talvez você não vai pregar, mas vai formar um Billy Graham, um Hudson Taylor. Talvez você não vai pregar, mas vai formar uma Catherine Buff, uma Susan Wesley. Talvez você não vai pregar, não vai ser um ministro oficial, ou nem vai formar Catherine Buff, nem Susan Wesley, mas vai formar uma excelente mãe, que vai criar 5, 3, 4 filhos, um pai, um cidadão honesto e digno. Isso é a sua função. Forme ministros. Você pega da família dos puritanos, de Jonathan Edwards, muitos membros foram senadores, presidentes da república, médicos, doutores. Você pode não ser um, mas você vai formar gente assim. Pessoas piedosas, respeitáveis. Eu estou aqui para tratar de como você pode fazer o reino de Deus avançar. Formando seus filhos como pai. Forme pessoas piedosas. O que nós temos hoje? Uma delinquência juvenil. Jovens irreverentes, estúpidos, agressivos, mal educados. Qual que é o seu ofício, seu chamado? Formar gente piedosa, gente reverente, gente com temor, gente respeitável, pessoa que fala, por favor, obrigado, com licença, me perdoe, peço desculpas. Piedosos que sabem reverenciar o Deus, sabem se portar dentro da casa de Deus, que não dormem sem ler a Bíblia, nem orar, que temem a Deus no dia a dia. Elas não nascem sabendo, olha lá, educa, ensina, e quando crescer, envelhecer, não se esquecerá, não se desviará. Ou seja, quando crescer, ela estará formada com os princípios que os pais ensinaram. Meu irmão, isso é um excelente ofício. Ser pai, escute, é uma vocação. Ser mãe é uma vocação. Ser pai e mãe é um chamado, é um ministério. Se perguntar qual o seu ministério, ser pai e mãe. Pregar aqui e chegar em casa o filho nas drogas, ficando, pecando, é o que 90% da liderança faz. É fácil preparar um sermão, e muita gente pega sermão pronto na internet, vem em cima do púlpito, fala um monte de asneira, e a casa está uma baderna, desde higiene pessoal, a educação na escola, até hábitos cristãos. Não existe, porque eles negligenciam essa excelente vocação. Você não sabe como eu faço com meu filho. Eu sei da minha vocação e é prazeroso, eu faço com empenho e afinco. As orações, o ensino da palavra, decorar versículos, ter temor, ter reverência. E foi até um fato engraçado ontem, né? Ontem ele fez uma coisa feia com a mãe dele. Eu disciplinei ele com a vara. Não, eu disse para ele que ia disciplinar. Eu falei, ó, eu vou te bater. Não, papai, vou sim. Vai lá no quarto, ajoelha e diz,
Senhor Jesus, me perdoa, porque eu desobedeci a mamãe. Aí ele foi dentro do quarto. Aí escuta. Você orou? Orei. O que você falou para Jesus? Jesus, não deixa o papai me bater, não. Você não acredita. 3 anos. Aí já aprendeu o poder da oração, a eficácia da oração. E Deus respondeu ele. Porque eu não bati. Mas que menino malandro, rapaz. Foi lá. Pediu perdão, mas falou: Senhor, você me perdoa, mas não deixa meu pai me bater, não. Pai do céu. Então, é um ofício. Ensina então. Homens e mulheres de Deus. Eu não vou ser um homem de Deus no sentido da palavra. Homem de Deus é todo aquele que ama a Deus, é piedoso, fiel, seja analfabeto, seja... Nós vamos dizer homem de Deus no sentido de um expoente da fé. Eu vou formar pessoas assim. Homens e mulheres poderosos, intercessores, destros na palavra. Aí o seu ofício, ser pai e mãe. Formar seus filhos. E não pense você acha que evangelizar nas ruas é pesado? Você acha que preparar sermão, cuidar de uma igreja, isso aqui é que é pesado, meu filho. Vai te exigir o sangue, tempo, esforço, investimento, pesado. Pesado. Porque se você não fazer, você não só estará exercendo seu ofício, como você estará prejudicando também sua família e formando monstros. Vão crescer pessoas delinquentes, pessoas incontroláveis. Então, meu filho, você vai dormir menos, vai cansar mais, vai se esgotar, vai se doar para esse excelente ofício, formar teus próprios filhos. E não só ler Bíblia e orar, não. Bons modos, ética, educação, princípios. Isso vai durar anos. Olha isso aqui. Lê. Se o pai do metodismo foi John Wesley, a mãe foi Susanna Wesley. O que ele está querendo dizer? John Wesley foi o fundador do metodismo, daí veio a igreja metodista wesleyana, com a sua teologia. Ele é o pai, o fundador. Ele está dizendo aqui na parte teológica, bíblica, espiritual. Mas o autor anônimo está dizendo, mas se o pai foi John Wesley, a mãe do metodismo foi Susanna Wesley. Por quê? Porque foi Susanna Wesley quem formou John Wesley. Quem se lembra de um sermão de Susanna Wesley? Quantas almas Susanna Wesley ganhou? Fez nada. Ela tinha 11 filhos. Qual foi o ofício dela? Formar John Wesley. Então ela é responsável pelo metodismo. Ela vai ter o galardão do metodismo também. Sem que ela tenha trabalhado diretamente. Mas ela trabalhou indiretamente. Susanna Wesley, mãe de Charles e John Wesley. Então, ela foi uma das grandes responsáveis, porque a educação que ela deu para esse menino não está escrito. Aliás, está escrito. Então, talvez você seja uma Susanna Wesley, responsável pela formação do seu filho. Estamos falando aqui como você pode servir no ministério, não é isso? Vocação, o chamado de ser pai. Olha só como você exerce seu chamado ministerial, como você faz o reino avançar. Gênesis 18, 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, ok? Nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça. Ok? Eu tenho conhecido quem? Abraão. E sei que ele há de fazer o quê? A palavra-chave é ordenar. Aqui é o ofício de Abraão. Qual era a função de Abraão?
o chamado, o ofício até aqui. Ordenar seus filhos e a sua casa para que guarde o caminho do Senhor. Se fosse você substitui Abraão, visto que Júnior vai ordenar seus filhos a sua casa. Visto que Moisés vai ordenar os seus filhos e as suas casas. Visto que Walter, é isso. Ordenar, o que é isso? Ele vai ser responsável por fazer seus filhos, esposa, mulher, todos da família, seguir ao Senhor. Então é que não está dizendo que Abraão vai ganhar multidões, vai pregar num púlpito, não. O ofício de Abraão é ordenar sua casa, fazer sua casa servir a Deus, fazer sua casa ser um ambiente de oração, ensinar os filhos, discipular os filhos, ensinar a esposa, discipular a esposa. Essa era a função de Abraão. Olha Deuteronômio 6, 4, 7. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te. A palavra-chave do versículo é ensinarás. Qual era o ofício dos pais de Israel? Os pais e as mães. Ensinar seus filhos. O quê? O Shema, a lei, a repetição da lei, Deuteronômio. Era o ofício deles. Está dizendo aqui que eles seriam sacerdotes, profetas, são pais comuns. Então, não despreze esse excelente chamado, essa excelente vocação, ser pai. Deus pode estar chamando você aqui, você que também, para ser pai. Para ser pai. Para formar teus filhos. Meu querido, talvez hoje, se fosse para levantar 100 evangelistas e 100 pais bíblicos, seria muito mais útil 100 pais bíblicos, que formariam milhares de filhos bíblicos, e desses milhares viriam pregadores, profetas, dentistas, pais, maridos, mudariam a sociedade. E quem foi responsável por mudar a sociedade? Os pais. Os pais. Se nós tivermos 100 pais bíblicos em Franca, bíblicos, muda a cidade, mais do que entregar folheto de casa em casa. Porque dos 100 pais vão ter milhares de filhos bíblicos espalhados aí por essa cidade, mudando o cenário dela. Thales, depois você só vem ver aqui se a câmera não está descendo aqui, se está tudo certo. Olha aí, ensinar. Como pai, qual que é a primeira função? Então tá, na primeira parte nós vimos que o pai e a mãe formam seus filhos como cidadãos, pessoas íntegras, retas. O que mais que ele faz também? Qual é a prioridade? E o que é mais importante? Como seu chamado de pai, desenvolver a salvação dos seus filhos e discipular seus filhos. Ok? É a sua primeira função como pai. Olha só, Gálatas 4,19. Paulo se refere aos Gálatas como filhos, e Paulo como um pai. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado, outras traduções, gerado em vós. Deixa eu te dizer para você, pai, você sabia que seu filho não nasce crente? Seu filho não nasce convertido, nasce condenado. Esse é o grande erro dos pastores de hoje. Eles evangelizam o mundo inteiro, mas não evangelizam os próprios filhos. Primeiro ofício seu como pai, desenvolva a salvação dos seus filhos.
Olha que obra excelente. Para que ganhar drogado, presidiário, favelado, se você tem um tesouro debaixo do seu nariz para ganhar? A maior riqueza que Deus te deu, seus filhos, é tua mulher. Como que você vai fazer avançar o reino de Deus? Começando pela tua casa. Você deve sofrer dores de parto para Cristo ser gerado nos teus filhos, para eles se arrependerem, crerem para a salvação, serem regenerados, porque eles não são. Se você trouxe o seu filho, olha para ele. Se você não trouxe, pensa nele. Ele é ímpio, ele é pecador, ele não é salvo. Não estou dizendo que Deus condenará bebês nem crianças, mas quando ele se desenvolver, se manifestará o pecado de maneira acentuada, e ele necessitará de um Salvador. E quem são os primeiros evangelistas dos filhos? Leva lá para o pastor. Não. O pai e a mãe. Olha Jó, olha aqui o ofício de Jó. A Bíblia fala que Jó era pastor, pregador, missionário? Não. Jó era um grande fazendeiro, um comerciante, um empresário. Como que Jó ajudava o reino de Deus a avançar? Olha ali e sinta um pouco de vergonha. Jó 1,5. Sucedia, pois que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, está falando dos filhos, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus o seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelo pecado dos filhos, pois ele pensava: vai que eles pecaram o seu coração, podem estar sob maldição. Jó oferecia um sacrifício entre Deus e os filhos. Jó ia oferecer sacrifício para expiar os pecados dos filhos. Jó estava se preocupando com a salvação, com a vida espiritual, com a aliança dos filhos com Deus. E ele ia sacrificar para os filhos. Ele preservava. Não estava preocupado só em dar comida, roupa lavada e educação, mas estava desenvolvendo a salvação, aplacando a ira de Deus dos filhos, sendo mediador de Deus e os filhos, se colocando entre os pecados dos filhos diante de Deus, colocando diante de Deus, entre Deus e os pecados dos filhos. Olha lá, era o ofício de Jó. Ninguém vê Jó com folheto, Jó propagando alguma coisa, mas Jó estava cuidando bem dos seus 10 filhos. Sofra dores de parto, mesmo seus filhos congregando aqui, assistindo cultos e sermões, alguns ainda não são convertidos. Por quê? Porque eles não foram levados à fé e ao arrependimento. E é o pai e a mãe que leva à fé e ao arrependimento. Leia textos, enfim, leia textos, ore, interceda, até que Deus abra o coração das suas filhas, dos seus filhos, até que eles sejam levados ao arrependimento, tenham uma experiência regeneradora, sejam transformados. Você vê, tem filhos aqui que não tem nenhuma expressão cristã, não tem nada de Cristo. Vêm obrigados porque os pais forçam, se vestem porque os pais forçam, fazem tudo, ele tem uma piedade mascarada porque o pai força, mas ele não teve uma experiência salvadora, ele não foi regenerado, ele não teve a sua estrada de Damasco, o qual ele se encontrou com Cristo, porque os pais precisam interceder, orar e jejuar dia e noite pela conversão dos filhos. Os pais devem abrir os textos da Nova Aliança, os textos do Novo Testamento, que falam do Evangelho, das promessas de salvação, e chamar os filhos ao arrependimento, desenvolver a salvação deles. Porque Deus vai te cobrar no dia do juízo, se você quer servir tanta obra e nunca serviu tua própria casa. Então, primeiro, desenvolver a salvação dos filhos. É a maneira que você vai fazer o reino de Deus avançar, cooperar com a igreja de Cristo, com o reino de Cristo, como? No ofício de ser pai.
Segundo ofício, ser marido. Ser marido. Não, mas eu quero pregar, eu quero a gravata, eu quero... Não. Ser marido. E não estou dizendo que o pai e o marido também não possam ter cargos chamados oficiais. Chamados. Mas aqui, ser marido. Vamos lá. Qual o ofício do marido? Adornar, ensinar, amar, interceder pela esposa. Olha o teu ofício. Efésios 5, 23, 25, 24, 27. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vós maridos, olha lá o ofício. Vós maridos, é uma ordem. Para quem? Para o ministro. Qual a qualidade do ministro? Marido. Vós ministros, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra. A palavra-chave aqui é para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Qual é a função do marido? Apresentar sua esposa. É mais ou menos assim. Deus deu a esposa para ele. Deficiente, com falha, igual Deus deu a igreja para Cristo. Como é que é a igreja que Deus deu para Cristo? Desdentada, caolha, manca, gordinha, cabelinho pichain. Por quê? Porque a igreja é pecadora, cheia de falha, de pecado. Deus deu para Cristo. Toma aí, Qual que é o ofício de Cristo? Eu vou adornar essa noiva. Eu vou colocar joias, eu vou dar um vestido bonito, eu vou arrumar os dentes, vou alisar o cabelo dela, eu vou dar... Eu vou adornar. Como? Eu vou santificar, regenerar, justificar, disciplinar a minha igreja. E depois eu vou apresentar ela. Uma igreja remida, lavada, adornada, purificada pelo seu noivo que é Cristo. Deus te deu uma mulher falha, limitada, fraca em alguns aspectos, talvez. Qual que é o seu ofício? Eu vou adornar essa mulher, ensinar essa mulher, formar essa mulher, para que depois eu apresente ela, olha, como igreja gloriosa, uma mulher gloriosa, cheia de virtudes, cheia de qualidades, uma mulher de Deus. Então o seu ofício é receber uma mulher falha, a igreja de Cristo, e formá-la, adorná-la, santificá-la, lavá-la, para apresentar ela como uma mulher gloriosa. Para isso, desenvolva a salvação da sua mulher. Discipulado, formação doutrinária da mulher. Intercessão, zelar pela alma da esposa em oração. Formação, fazê-la uma mulher idônea, virtuosa, piedosa, trabalhar seu caráter. Ninguém quer esse ofício. Aqui tem ofício. Olha lá, vós maridos. É uma ordem para o marido. É uma direção para este ofício. Qual? De ser marido. Qual que é o meu ofício? Qual que é a minha ordem? Prepara a tua mulher. Como que eu adorno ela? Amando. A primeira coisa que você pode fazer. Santificando ela. Como que eu santifico? Através da palavra. Ensina as escrituras e adorno ela, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Então ele tira a mácula, tira a ruga. Ele adorna a mulher. Esse é seu ofício. Você nunca deu crédito para sua mulher. Se sua mulher é tagarela, linguaruda, culpa é sua, você não tratou isso. Se sua mulher não sabe nada de Bíblia, não lê, é analfabeta, culpa sua, é você que tem que fazer isso, ensinar. Se sua mulher não sabe orar, não tem vida de oração, culpa sua, é você que tem que estimular, ensinar e levar. Se a sua mulher não tem bons hábitos, é espalhafatosa, barraqueira, mal educada, é você que é o culpado, que cabe a você adornar, cuidar, tratar disso.
Se essa mulher é vulgar, sensual, é culpa sua, é você que a faz santa, que a faz pura, é você. Então, deixa eu ver aqui, ó. Primeiro, desenvolve a salvação da sua mulher. Olha lá, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça, sendo Ele próprio salvador do corpo. Quem é o salvador da noiva? O noivo, Jesus. O salvador da esposa não é o marido, mas ele é uma figura do salvador. Ele é o responsável. Talvez você não precise fazer nada disso aqui com sua mulher. Adornar, ensinar, discipular, não, porque não vai adiantar, ela é ímpia. Não adianta você ensinar princípio de ovelha para bode, ele não vai cumprir. Então você só faz isso aqui, sendo ele próprio salvador do corpo. Desenvolva a salvação. Quantos maridos choram pela conversão da esposa? Quantos maridos chegam e falam, minha mulher, eu amo você, mas você nunca nasceu de novo, você não é cristã, porque... Como você pode dizer isso? Eu convivo com você 15, 20, 30 anos, você não tem frutos de uma convertida. Mas não tem problema. Eu vou orar, chorar, jejuar dia e noite pela sua conversão, pela sua salvação. Eu vou ler textos, eu vou ensinar, eu vou evangelizar você, até que o Espírito Santo abre teu coração, transforme você numa nova criatura. Esse é teu ofício. É assim que serve. É assim que faz o reino de Deus avançar. Por quê? Porque a sua esposa também é mãe. Quanto proveito o reino de Deus não terá com uma esposa convertida e uma mãe convertida? Quanto o reino de Deus não pode avançar? Quanto ela não produzirá para a igreja, sendo mãe e esposa cristã? Então o seu ofício é esse. Aí você quer ajudar. Vem aí, eu quero ajudar. Meu filho, vai lá orar para tua mulher, é assim que você vai ajudar. Não quero, o que eu posso fazer? Vai ensinar teus filhos. Quer vir aqui gastar o tempo para ajudar na igreja, limpar, fazer, e cansa, e gasta tempo, ao invés de gastar tempo e energia, para ensinar os filhos, para ensinar a esposa, para orar, interceder, discipular, fazer culto no lar, para fazer o reino de Deus avançar na sua casa. Olha que coisa importante. Depois que você desenvolver o discipulado, olha lá, Cristo amou para purificar com a lavagem de água pela palavra. Como a noiva é santificada e purificada? Pelo ensino das Escrituras. Você precisa ensinar as Escrituras. Formação doutrinária da mulher. A Bíblia diz assim, é proibido que a mulher ensine. Paulo proíbe as mulheres de ensinar na congregação. Mas Paulo não proíbe a mulher que aprenda. Não é permitido que a mulher ensine. Né? É proibido que a mulher ensine. Não é proibido que a mulher aprenda. Então, por isso que o ofício feminino, o ofício pastoral feminino não é bíblico. Uma mulher não pode ser pastora, não existe isso na Bíblia. E uma mulher também não pode pregar numa congregação que está repleta de homens. Isso não é bíblico. Esse ofício foi designado somente para o homem. A mulher só pode ensinar, pregar para crianças e outras mulheres. E ela pode evangelizar. Mas exercer o cargo pastoral, isso compreende apenas homens. E a pregação pública das Escrituras, o ensino, também foi feito para homens. Então por isso não é permitido que a mulher ensine. Mas não está dizendo que não é permitido que ela aprenda. Olha lá, ó. Formação doutrinária da mulher. Cabe a quem? Ao homem. Ensine as Escrituras. Discipule sua mulher. Ensine ela a ler a Bíblia. Motive ela a ler a Bíblia. Cobre a leitura da Bíblia da sua mulher. E explique as partes que ela não entendeu. Esse é o ofício. Olha lá. Lavar pela palavra. Ensine doutrina. Fale para tua mulher, o que é o Evangelho? Escreva para mim em 20 linhas. Me fale que é o Evangelho. Não sei, então eu vou te ensinar. Doutrina da justificação pela fé. Ensina a tua mulher, ela tem que saber, dominar isso. Este é teu ofício, teu chamado de marido. Discipular sua mulher. Segundo, intercessão.
Pastor, eu quero interceder para tanta gente. Interceda pela tua mulher. Zelar pela alma da esposa em oração, pela vida espiritual, pela saúde espiritual. Ser o fiel intercessor da sua esposa, o marido. Formação. Mulher idônea. Far-lhe-ei um auxiliador que seja idôneo. Então a mulher tem que ser idônea. Virtuosa. Mulher virtuosa. Quem achará? Mulher piedosa. Caráter. Essas coisas o homem é responsável por fazer. Trabalhe para sua mulher ser idônea. Idônea quer dizer competente, honesta, virtuosa, que tenha virtudes e qualidades, piedosa, uma mulher temente a Deus, caráter. Caráter. Então tá, você aqui está falando do adorno. É Cristo que atavia a esposa, a noiva, adorna, forma ela. É o marido que forma, é o marido que esculpe um caráter piedoso na mulher. Então, faz ser idônea, virtuosa, piedosa, mas eu vou me atentar ao caráter. Se você tem uma mulher difícil, a minha mulher é linguaruda, minha mulher é fofoqueira, minha mulher é desequilibrada emocionalmente, minha mulher é irada, minha mulher é sensual, minha mulher é afoita, afobada, minha mulher é desanimada, isso, aquilo, outro, são defeitos no caráter. Você é quem adorna, é você quem suprime, é você quem remedia, você quem muda esse perfil do caráter dela. É você que fala, bem, menos. Bem, essa roupa não. Bem, o comentário que você fez lá que eu ouvi foi maligno. Bem, fala menos, eu estou ouvindo que você anda falando demais. Bem, não fala assim comigo na frente dos nossos filhos. É assim. Sim, você que forma. Você é conhecido por sua mulher escandalosa. Shhh! Pô, vamos parar com isso aí. Eu vou orar, vou interceder, eu vou usar as escrituras e vou trabalhar com amor, sabedoria, para trabalhar, transformar o caráter dela. Aí teu ofício aí, olha que ofíciozão. Olha aí que obra maravilhosa. Continuar. Missionário agora. Quem quer ser missionário? Fala amém. Todo mundo pensa em missão na África. Eu estou dizendo que ministérios extraoficiais. Olha lá, ó. Você pode ser um missionário na escola ou na faculdade. Ninguém nunca pensou isso. Como? Quando você passa no vestibular, ingressa na faculdade, está sendo enviado um missionário para a faculdade. Quem aqui não faz faculdade ainda? Diz amém. Quando você passar no vestibular, você está indo para a sua primeira missão. Você quer campo missionário mais fértil do que uma universidade? Tem centenas de almas, das mais corruptas. Quem que você acha que é mais corrupto? Os africanos ou aqui o pessoal da Unifran? Quem você acha que precisa mais de salvação? Talvez Deus tenha misericórdia dos hindus, que se banham no Rio Ganges, daquela ignorância, pobreza, miséria. O índice de HIV é altíssimo na África. Tem um país lá que é 70% da população infectada. Agora é Unifran, prostituição ao ar livre. Não, eu quero ir para a África. Quando você, jovem, passa no vestibular, ingressa na faculdade, olha aí seu ministério aí, ó. Deus acabou de levantar um missionário. Se você já está lá, eu sou missionário? Nossa, eu estou aqui 4 anos e não sabia que eu era um missionário. 4 anos na faculdade pecando, em vez de ser um missionário. Vocês estão entendendo? Não, tem que pôr a mão aqui no púlpito e enviar, meu filho, vai para Guiné-Bissau. Vai, filho, lutar com as feras. Um missionário, vai, vamos orar. Que isso? Passou no vestibular, tenho mais medo desse tipo de fera. As feras de mini saia. As feras de mini saia. Olha lá. Quando você se converte nas férias, é ímpio na escola. Nas férias converte. E volta ano letivo, a escola estará recebendo um missionário.
acabei de achar teu ofício, eu sou missionário agora. Olha só, Daniel, capítulo 1, 3 e 7. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos de Nabucodonosor. O pano de fundo aqui é a Babilônia. A Babilônia levou cativo o pessoal de Israel. Dentre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ok? Eles estão cativos já aqui. Mas o rei Nabucodonosor pegou Aspenaz, chefe do eunuco, e pediu que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens e que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em todas sabedorias, e que lhe ensinasse a letra e língua dos caldeus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam entrando na faculdade da Babilônia. Eles iam estudar a língua dos caldeus. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Belsazar, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram extraditados, escute, de Jerusalém para Babilônia. Nabucodonosor escolhe os 4 para quê? Para ensinar as letras e língua dos caldeus. Eles entraram numa universidade ímpia, a Babilônia. Entraram numa faculdade ímpia na Babilônia. Vamos ver o resultado? Daniel 3, 28 e 29. O resultado deles está lá. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus, por mim. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feito um montouro. Agora olha a palavra de Nabucodonosor: porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. O que quer dizer essa frase? A influência que Sadraque, Mesaque, Abidnego exerceram na faculdade da Babilônia. Não está dizendo aqui que eles eram pastores, pregadores, teólogos, nem que eles eram missionários. Eles foram só estudar. Ok? Ao estudar, a influência deles moveu a Babilônia. Olha lá, olha lá. Por quê? Porque o rei dá um decreto que deveria adorar a estátua, né, de ouro que Nabucodonosor fez. Sadraque, Mesaque e Abidnego não adoraram. Foram jogados na fornalha e não queimaram. E um outro entrou com eles. Cristo entrou. Houve uma cristofania ali. E eles foram livres. Essa experiência foi tão grande que as pessoas da Babilônia e o rei ficaram impressionados. E o que eles fizeram? Adoraram o Deus deles. Como Nabucodonosor e parte da Babilônia se curvou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quando eles foram estudar. Você, quando ingressa na faculdade, você, quando vai para a escola, é um missionário que está lá. É um missionário que está lá. Está repleto de almas. Você está ali para pregar, testemunhar. Você não precisa ser enviado oficialmente. Não precisa ser um missionário no Oriente Médio. Na própria faculdade você pode fazer o reino de Deus. Eu posso ir para a Índia, ficar 5 anos e ganhar 3, 4 almas. Você pode na faculdade em 5 anos, que é o normal, ganhar centenas de almas. Na Índia eu vou ver 2, 3, 4 pessoas a cada dia, a cada mês. Você vai ver 500, milhares, todos os dias, 5 vezes por semana, durante 5 anos. Qual a probabilidade do missionário ser mais eficaz? Eu ou você? Qual lugar tem mais necessidade de salvação? A África ou a sua faculdade? Meu filho. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos ter que estudar na Babilônia. Capturar, nós vamos estudar lá. Vamos lá. Mas nós vamos exercer influência lá. Toda a Babilônia vai conhecer a nossa fé e o nosso Deus. Missionários. Você já pensou isso?
Missionário. Emprego. Ah, agora o missionário José. Sabia que você é um missionário onde você trabalha? Olha lá, ó. Vamos ver José. Quem conhece a história de José? José era filho de... Não sabe de quem é filho? José? Filho de Jacó. José foi vendido escravo pelos seus irmãos para a casa de Potifar. Faraó foi depois. Depois, ele adivinhou o sonho de Faraó e foi para a casa de Faraó. Ele foi trabalhar como governador. Vamos ver, olha lá. Ó. Gênesis 41, 33. Olha José. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio. Ele está adivinhando o sonho de Faraó. E Faraó fala, e agora, o que eu faço? José vai dar a direção, 30 anos. Então, o que você tem que fazer, Faraó? Então tá. Faraó, previne-se agora de um homem entendido e sábio. Você tem que colocar um homem entendido e sábio. Coloque ele sobre a terra do Egito. É isso. Disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó falou, esse homem é você, José. É você. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui que tenho te posto sobre toda a terra do Egito. José foi para trabalhar. Lá na empresa que você está, você é um missionário. Você trabalha numa multinacional, numa cooperativa, numa fábrica. Você trabalha com 40, 30, 50, 100, 200, 300 funcionários. É o José sendo enviado para trabalhar na casa de Potifar. Para trabalhar no Egito. E ali você faz a obra. Ali você influencia. Você é um missionário no seu trabalho. Ah, eu sou autônomo. Sou autônomo. Eu não tenho funcionário. Onde é a minha missão? Cada casa que você entrar para trabalhar, ali é a tua missão. Vou dar um exemplo. Você é funcionário. O irmão Walter ali trabalha com telha e tal. Talvez o irmão Walter vai entrar numa casa que eu nunca vou entrar na vida. Porque eu não sou carpinteiro, eu nem sei. Ele vai. E a única chance daquela família ouvir o evangelho é porque o único carpinteiro cristão é o irmão Walter. E a hora que tiver lá, toque, toque, toque. Cada martelada é um versículo. Entendeu? A missão dele é evangelizar os clientes. Eu estou vendo que a senhora estava triste ontem. O que foi? Ah, meu marido, isso. Eu tenho remédio para a senhora. E ele está com o martelo na mão, é mulher? Vapo. Não é o martelo, não. É Jesus, o evangelho. Olha lá a missão dele. Olha lá a missão. Pedreiro, a mesma coisa. O Anderson ali. Vida dura, né, irmão? Aí ele é mais duro lá no inferno, viu? Nossa, desculpa. É assim. A gente não entende. Olha o celeiro. José foi à casa de Potifar. E a Bíblia diz, Deus era com José e prosperou José na casa de Potifar. Botaram José na cadeia. E Deus era com José e prosperou José. José virou chefe dentro da cadeia. Depois terminou lá. E Faraó reconheceu, ó, em quem haja o Espírito de Deus. José não era missionário, não era pastor, obreiro, diácono, não era nada. Foi levado prisioneiro e começou a trabalhar no Egito. Quer símbolo maior de pecado? Cadê? Cadê o Egito? Aqui. Do que o Egito? É o Egito, a nação mais idólatra da época. Como eu sirvo a Deus? Como eu exerço o meu ofício? No seu trabalho, como funcionário. Seja um atendente de balcão, um empresário, um profissional liberal, um autônomo, uma costureira, uma cozinheira. Quem são o seu alvo ministerial?
os colegas de trabalho, o patrão, os clientes, os viajantes. Ali você testemunha, você é um missionário no emprego. Aqui no caso o missionário José foi trabalhar no Egito e fez missões através do seu trabalho. Talvez eu nunca vou ter contato com o seu patrão, ou um missionário, um grande pregador, com os amigos seu de escola. E a única chance deles serem salvos, do reino avançar ali, é através de você profissional, você estudante, você universitário, você cliente, você patrão. Como eu faço o ofício de missionário? Como? Primeiro, com o seu testemunho. Né? Como eu sou missionário na universidade? Como eu sou missionário na escola? Como eu sou missionário no emprego? Como eu sou missionário no trabalho? Como eu exerço esse ofício? Primeiro, com seu testemunho. Vamos lá. Mateus 5, 13, 16. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Sal e luz têm efeitos ativos. Sal salga, impede de apodrecer o alimento, dá sabor. Luz brilha. Vocês são sal e luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ficada sobre um monte. Assim, vamos lá ver como que faz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Lá no trabalho, na universidade, na escola, os homens vão ver as vossas boas obras, seu testemunho. E quando os homens virem suas boas obras, seus testemunhos, eles vão glorificar o Pai que está no céu. Como que alguém glorifica o Pai que está no céu? Ímpio não pode glorificar o Pai. Ímpio glorifica? Não. Através do seu testemunho, eles se converterão e adorarão a Deus. Por exemplo, o Marcelo está aqui. Não vou dar outra não, a de ontem já foi muito forte. A Dedé, a esposa do Marcelo, trabalhou com a Júlia, que é a esposa do Eric, casal de diáconos aqui. Ela não está aqui não, né? A Júlia e o Eric. O Eric está aí. Por que que o Marcelo, a Dedé, a família inteira e metade da quadrangular veio para essa igreja? Porque a esposa do Marcelo trabalhava na farmácia. Uma moça chamada Júlia. Essa Júlia se converteu aqui. Voltou para o trabalho sem dar um pio. Mas a Dedé, a esposa do Marcelo, gente, essa menina mudou. Está se vestindo diferente, se comportando diferente, falando diferente, mudou como funcionária. Oh, menina, o que aconteceu com você? Eu me converti. E eu estou indo numa igreja. Entra aqui no site e vê. Eu quero saber onde é essa igreja, porque eu nunca vi alguém ser transformado dessa maneira. Foi onde eles conheceram a igreja e vieram para cá. Como? A Júlia não pregou, não abriu a boca. Não era pastora, missionária, evangelista, apostoliza, não era nada. Era uma funcionária de farmácia. O testemunho dela fez a Dedé ver as boas obras dela, e a Dedé glorificou o Pai que está no céu. A missionária Júlia ganhou almas lá no seu emprego, sem abrir a boca, com testemunho. Ninguém quer isso aqui. Eu quero terno, pregar, rodar. Ei, aleluia! Glória de Deus. Aqui, ó. E através do Marcelo foi vindo os irmãos da quinta, e foi indo, foi indo. Ela não fez nada, ela só trabalhou. Lá na faculdade, lá no quartel, lá na escola, no trabalho, na vizinhança, onde você estiver plantado, como um profissional, estudante, dona de casa, você é um missionário, uma missionária, e
como você influencia, como Daniel fez isso, como Sadraque, Mesaque e Abednego mudaram a Babilônia, Daniel mudaram a Babilônia, José mudou o Egito. Como? Com seu testemunho. Testemunho. Como que é o testemunho? Conduta, honestidade, caráter. Aquele rapaz tem algo diferente, aquela moça tem algo que eu não tenho. Tem paz, tem serenidade, é reto, honesto, se veste diferente, trata com dinheiro diferente, trata os filhos, a esposa diferente. O que é isso? Eu quero isso. Quando eles vão procurar saber o que é isso, terminarão em Cristo, na cruz, no Evangelho. Converterão. Olha aí teu chamado. É assim que você faz o reino avançar. Este é teu ofício, um missionário. Primeiro, com testemunho. Segundo, com o testemunho de Cristo. Primeiro você influencia de forma passiva. Depois você influencia de forma ativa. Agora é a hora de lançar a ofensiva. Eu estou dizendo como pai, esposa, como marido, como profissional, estudante. Como eu influencio? Com o testemunho de Cristo, pregando o Evangelho. Olha lá. Marcos 16,15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Atos 20, 21, testificando tanto a judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Paulo. Lá na escola, lá no trabalho, lá na vizinhança, lá na sua firma, você é um missionário como? Pregando o Evangelho. Ensinando a boa nova da salvação, abrindo as escrituras para o pecador. Olha lá, Paulo testificando, testemunhando, tanto a judeus como a grega, a conversão. Paulo estava judeu, grego, bárbaro, ele estava ensinando, pregando, abrindo as escrituras. Aonde ele estava, você é a mesma coisa. Lá no trabalho, pregue. Lá na escola, pregue. Lá na universidade, pregue. Na rua de casa, entre as vizinhas, na feira, no açougue, no mercado, pregue. Você é um missionário assim, na fila do banco, é um missionário, pregando, abrindo os textos, ensinando, falando, com o testemunho de Cristo. Você faz isso. Você está entendendo? Até agora eu não falei de cargo. Eu já estou vendo missionários aqui. Estou vendo pais fantásticos, maridos espetaculares. Eu estou vendo aqui missionários urbanos, sem ter um passaporte, e ganhando almas às pencas. Para que cargo? Para que tapinha nas costas de pastor? Isso não vira nada, só ajuda a ir para o inferno. Aí, ó. Pregando. É igual um jovem que eu conheço, tudo ele usa pretexto para pregar. Então um dia ele estava o sol, 13h, aquele calor de verão, e estava quente. Aí nós fomos até uma lanchonete para comprar uma água. Aí ele me dá uma água. A mulher viu que estava com calor. Está quente, né? Aí ele abre, né? Mas vai ser muito mais quente no inferno. E começou a pregar. Da mesma forma você pode fazer isso. Como mais você serve? Mostre seu testemunho. Sabe como você faz o reino de Deus avançar? Como você ajuda na obra? Mostre a mudança que ocorreu com você, quem você era e quem você é. Mostra como está a sua vida atualmente. Isso aqui é uma coisa tremenda. Olha como você avança. Eu vou mostrar para meus amigos, vizinhos, primos, parentes, quem eu era. O que aconteceu comigo? O que o Evangelho fez comigo? E eu vou mostrar o que eu sou atualmente. Isso convence pecadores. Isso traz gente para a fé. Isso consola pessoas. Conte seu testemunho. A mudança que ocorreu em você, quem você era e como está a sua vida atualmente. Ok? Então, deixa eu ver a hora aqui.
vou perguntar algo para vocês, só vou fazer se vocês permitirem. Tem uma parte grande ainda. Agora é 11h20. Eu quero ir até meio-dia. Aí eu acabo. Se vocês disserem, vamos até meio-dia, eu vou. Vocês falam, não vamos até meio-dia. Aí vai ficar para o outro domingo. E o outro domingo tem batismo. Aí eu já vou viajar. Aí vocês vão ter o resto só 2017. Aí ninguém vira obreiro, todo mundo fica triste. Vamos? Vocês ficam até meio-dia? Aí eu almoço na sua casa. Vai mostrar seu testemunho? Aí eu já vou ver teu testemunho, você cozinha bem. Vamos lá. Aqui, o ministério indireto, ok? Pode servir à vontade, meu irmão. Eu quero estar dormindo e pensando. O irmão Hefferson deve estar só pregando para os frigoríficos. Ele está lá. Eu quero pensar isso aí. Agora, vamos lá. Requisitos básicos para servir como obreiro na igreja. Agora, como se serve na igreja? Na igreja local. Seja aqui nessa ou na que você congrega, desde que ela seja bíblica. Se ela não for bíblica, se ela for um circo, se ela for um show da fé, saia desse troço, meu irmão. Vamos lá. Você quer ter um ministério oficial, diácono, obreiro, aqueles ministérios que está descrito em Éfeso, em Efésios, em 1 Coríntios, aqueles que nós conhecemos. Você quer servir na igreja local. Requisitos básicos. Primeiro, tem que ter bom testemunho pessoal. Família, trabalho, escola, universidade. Você tem que ter um bom testemunho pessoal. Você quer servir? Qual é o testemunho que você dá como marido? Testemunho que você dá como esposa? Testemunho que você dá como pai? Testemunho que você dá como filho? Quem você é dentro de casa? Seu testemunho é bom? Então tem que ter. Seu testemunho no trabalho é bom? Você é um funcionário honesto, fiel, produtivo, justo? Seu testemunho na escola é bom? Sua vestimenta, seu comportamento, suas notas? Por quê? É um requisito. É a Bíblia que diz, não sou eu, olha lá. 1 Timóteo 3,5, veja. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, família, pessoal, terá cuidado da igreja de Deus? Não esquece, Paulo está falando, esquece. Se a vida do cara é uma baderna, se a casa dele é uma bagunça, se ele como marido, esposa, filhos são todos ordenados, ele não pode servir. Então, o primeiro requisito, ele tem que ter um bom testemunho. A família dele tem que estar ordenada. Filhos cristãos, mulher piedosa, homem honesto. Entendeu? Para que ele sirva. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé é pior que o infiel. Paulo está dizendo, é pior que o ímpio. Pastor, mas eu conheço um monte de igreja que não respeita nada disso. Por isso é que eu não considero igreja. Porque ninguém, nem um diácono, nem alguém que limpa um banheiro pode servir se não tiver isso aqui. Tem que ter isso aqui. A casa tem que estar intacta. Não estou dizendo perfeita. Você pode ter uma crise, um problema com o filho aqui. Eu estou dizendo de método de vida, baderna, desordem. Olha lá, se ele não cuida da casa, negou a fé é pior que o infiel. Então, bom testemunho em casa. Segundo, Pedro vai pedir para escolher diáconos para a igreja. Olha como eles têm que ser. Atos 6,3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Cara, ora, jejua, prega. Não. Eu quero gente de boa reputação. Não, mas ele canta, tem talento, roda palito. Não. Eu quero gente de caráter, honesta. Então, ou seja, no trabalho, na escola, gente de boa conduta, de boa índole. Então, testemunho pessoal tem que ser bom. E lá na igreja de Atos foi claro, pedir diáconos. Diáconos é quem servia a mesa, gente das mais simples. Teria que ter boa reputação, integridade, honestidade, testemunho bom pessoal, com a família, trabalho, escola. Senão não pode servir. Isso para servir na igreja. Então você quer servir na igreja local, nesta ou na que você está me vendo, você precisa ter caráter, ser honesto, ter uma vida reta, com a família, no trabalho ou na escola.
Segundo, requisito para servir como obreiro: ter vida devocional regular, ser um estudioso esmerado das Escrituras, investir em literatura cristã, ter uma biblioteca pessoal em casa. Olha lá, os mesmos requisitos para os obreiros de Atos, mas nós quem? Os apóstolos, obreiros, presbíteros. Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quer servir? Você tem que ser um estudioso das Escrituras. Você não pode pregar se você não domina esse livro. Você não pode exercer se você não tem uma vida devocional. O que é uma vida devocional? É o meu momento que eu devoto a Deus, é o momento devocional diante de Deus. Leitura, oração, meditação nas Escrituras. Esse momento. Eu tenho que ter a vida devocional regular. Então, primeiro, eu devo ser um estudioso das Escrituras. Ler de Gênesis e Apocalipse várias vezes. Ler, estudar, anotar, decorar textos, interpretar textos, fazer a exegese do texto. Eu tenho que ser. Investir em literatura. Todo aquele que quer servir na obra, ele deve comprar livros, e bons livros. Nossa, aqui, você tem disponível aqui muitos livros a preço de custo. Você precisa, compre um a cada mês. Se você não tem condição, você comprar um a cada mês, em um ano você tem 12 livros. Em 5 anos você tem uma biblioteca. Comprando um por mês, você vai gastar de 30 a 60 reais um bom livro. E Atos diz, nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Olha Paulo, quando estava na cadeia, preso. 2 Timóteo 4,13, ele estava preso em Roma. O que ele pediu na cadeia? Quando vieres até a prisão, traze a capa que deixei Trode, em casa de Carpo. Traga também os livros, e principalmente os pergaminhos. O que o cara vai fazer com um livro na cadeia? Paulo era um estudioso, não só da Bíblia, mas também de livros. Vida devocional regular. Seja um estudioso das Escrituras de bons livros. Vida de oração. Ter uma vida de oração, ser um fiel intercessor, viver em espírito de oração. Para servir na igreja, você precisa ser um homem e mulher de oração. Porque você vai contribuir muito pouco para o reino se você não orar. Você vai trabalhar na carne. E a nossa luta não é contra carne e sangue. As armas da nossa milícia não são carnais. Precisamos de homens e mulheres espirituais, homens e mulheres de oração. Veja Jesus, vamos ver se ele aplicava isso. Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Não orou meia hora não, orou até 6 da manhã. Para que ele orou? Olha lá. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu os nomes de apóstolos. Sabe o que Jesus ia fazer? Separar 12 pessoas para o ministério. Ele ia exercer um ofício ali, pastoral. Para fazer isso, ele passou a noite orando. Não posso escolher 12 apóstolos de qualquer jeito. Eu tenho que orar. Foi lá e orou a noite inteira. Quando desceu, escolheu os 12. Esse é o papel de um pastor, de um obreiro, de um diácono. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Aqui, Paulo está dizendo orai sem cessar, que é tranca no quarto e fica orando o dia inteiro. Não cessa não. Cultive a oração em espírito. Isso aqui é orar sem cessar. Está no metrô, ore em espírito. No táxi, ore. No ônibus, ore em espírito. Pedalando, ore em espírito. Fazendo comida, ore em espírito. Faxina, ore em espírito. Cultive a oração no espírito. Aqui é a oração secreta, é a do quarto, ali que você geme, chora. Essa é a oração no espírito que você faz diariamente. Seja um homem de oração. Requisitos básicos para servir na igreja: ser um frequentador assíduo das atividades da igreja. O cara quer servir, mas só vem domingo. Não tem jeito de você servir, de você ser reconhecido. Você precisa ser um frequentador assíduo para servir na igreja como obreiro. Cultos, participar de todos os cultos. Reuniões de oração, estar presente nas reuniões de orações. Segunda à noite tem reunião de oração. De segunda a sexta, de manhã, tem reunião de oração. Sexta à noite tem vigília de oração. Sábado, às vezes, tem vigília no vale. Olha lá, reunião de oração, vigílias. Participa da limpeza.
E outras atividades, evangelismo na rua, culto nas congregações, ser frequentador assíduo das atividades da igreja. Se for uma pessoa ausente, eu não posso confiar em você. Não, quando ele está presente nas coisas pequenas ou nas grandes, está cooperando desde a limpeza como a um culto, frequenta reuniões, é uma pessoa presente nas atividades. Olha só Atos 2,42, como era a rotina deles. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Ou seja, a comunidade de Atos, eles estavam unidos todos os dias, juntos, em todas as atividades da igreja. Eles eram presentes na rotina da igreja. Se você quer ser um obreiro na igreja, seja presente. Se você quiser ser um obreiro, tenha disposição em servir. Tem gente que quer, eu só quero pregar, eu só quero revelar. Põe na frente aí, vai. Eu quero revelar. Aqui não tem isso não, irmão. Sejam responsáveis. Se é um homem ou mulher responsável, você vai ser levantado. Compromissados com a obra. Generosos, pessoas que levam gente, usam seu carro, abrem sua casa, dão comida ao faminto. Generosos. Educados. Obreiro truculento não dá, né? Por favor, pois não, tem um assento para a senhora aqui, posso ser útil, quer que eu leve até o carro? Educados, corteses. Transparecer segurança e seriedade. Se você chegar para mim com a camisa desbeiçada, pastor, eu quero te ajudar. Você quer me ajudar? Eu acho que eu sei que está precisando de ajuda, né? Transparecer segurança, seriedade, na sua fala, na sua vestimenta, na sua conduta. Você é um homem sério, responsável. Você tem que ter isso. Você é uma pessoa educada, generosa, pessoa sempre com a mão aberta para servir e ajudar o necessitado. Pessoa compromissada significa responsável. Hoje eu não vou, estou com preguiça. Esquece. Vou lá não. Que conferência. Não. Tem um multirão lá. Responsáveis, compromissados com a obra. Irresponsável, ou seja, eu designei você a isso. Cuide das 2 tartarugas. Uma ele deixa fugir. Não dá. Ok? Olha lá, ó. O texto base. 2 Coríntios 6, 3, 4. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Vocês têm que ser recomendados em tudo. O cara é honesto, santo, generoso, olha lá. Ó. Não dando nós motivo de escândalo. A palavra no original aqui é pedra de tropeço. Um obreiro não pode ser pedra de tropeço. Aquele obreiro amarra a obra, aquele obreiro dificulta. Não. Ele está recomendado em tudo, ó, tornando-se recomendáveis em tudo. Apto, preparado, pronto. Como servir? Antes disso, isso para você ser aprovado, ok? Para trabalhar na igreja. Até que isso aconteça, olha que coisa boa para você fazer. Pastor, eu quero ser útil, quero avançar o reino, quero pregar. Como eu faço? Você pode começar no teu lar. Isso aqui qualquer um tá liberado para fazer. Olha lá. Ó. Comece reuniões no seu lar. Abra a tua casa. Faz culto na tua casa. Abra a tua casa. Comece reuniões no teu lar. Especifica um dia, terça. Especifica uma hora, 7h30. Especifica o lugar, minha casa. Convide os vizinhos. Vou começar uma reunião no meu lar. Com vem só uma senhora. Não tem problema. Vem 2, vem 5. Olha lá. Comece com estudo bíblico. A gente vai estudar sobre a crucificação. Vou fazer um estudo com as pessoas. Tem uns católicos que querem saber sobre imagem. Vou fazer um estudo com imagens. Fazer um estudo sobre Apocalipse. Tire dúvidas bíblicas. Toda terça. Os vizinhos estão vindo que estão com dúvida de céu, de inferno, se a alma fica dormindo, se tem purgatório. Terceira etapa,
Pastor, já estão vindo, vai 3 semanas. Vinha 2, está vindo 6. Começa um culto na tua casa. Quem vai dirigir? Você. O culto deve ter oração. O culto deve ter louvor. Faz um xerox com 10 letras de hinos. Dá na mão de cada um. Canta hino. O culto deve ter pregação. Dá uma palavra de 20, 30 minutos. E o culto deve ter comunhão. Vamos sentar agora, biscoitinho, salgado, refrigerante, e comentar. Olha a igreja que você tem na tua casa. Olha lá, Filemão 1:2. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. A casa dele era uma igreja. Ele abriu a casa dele para fazer de uma igreja. Você é a mesma coisa. Olha lá, ó, o estudo bíblico. Começa só com a família. Deixa eu beber aqui que está. Desculpe. Você começa fazendo isso. Entendeu? Então, você está liberado. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um. Se a pessoa converter hoje, quanto tempo ela pode pregar? Depois que ela converter. Saulo encontrou Jesus em Damasco, converteu. Já saiu pregando. Abre a tua casa. Pode começar só com a família? Pode. Aí chama um menino, um colega de escola. Aí a mãe do menino vem. Aí a avó do menino vem. Aí vem o vizinho. Então, abra uma reunião no seu lar. Faz o estudo bíblico, tire dúvidas bíblicas, depois faça um culto. Você pode pegar irmãos para te ajudar. Por exemplo, você quer fazer um culto em sua casa. O Jonathan toca violão, o Danilo toca, o Fabrício toca, a Daniela toca, e vai. Eu vou chamar ele para me ajudar no louvor. Ah, eu não prego não. Tem um outro obreiro? Tem o Sérgio, tem tantos outros, tem o Tiago, tem o Fábio. Aí eu vou chamar ele. Pronto. Essas reuniões vão começar a ser frequentes. Olha o que vai acontecer. Olha só, estou te dizendo como você planta uma igreja agora. Hein? Quem sabe você não pode plantar a primeira igreja, né? E formar um ministério. Mas não vai desligar não, ser rebelde não, viu? Por favor. Você abriu uma reunião na tua casa, escolheu um dia específico, terça, um horário específico, 7:30 da noite, 19:30, um lugar específico, sua casa. Começou o estudo bíblico, tirou a dúvida, convidou gente, 1, 2, passou 2 meses, está vindo 15. Tem oração, tem pregação, tem louvor, hino bíblico, tem pregação 20, 30 minutos e tem comunhão. Os irmãos ficam ali até meia-noite batendo papo, que delícia. Essa reunião cresce para 15 pessoas. Você já virou um pastor. Você tem uma igreja, você tem 15 ovelhas, agora você vai a visitá-las. Agende visitas com seus alvos de evangelismo. Você vai começar a visitar essas pessoas. Visite-as apenas com o fim de pregar. Agende visitas com a vizinhança local. Agende visitas com colega de escola e trabalho. Lembre-se que o alvo das visitas sempre é evangelizar. Então você tem um culto na sua casa, 15 pessoas a quem você dirige, e a quem durante a semana você vai fazer visitas a elas. Vai convidar novamente, vai evangelizar, vai ensinar textos, você vai fazer isso durante a semana. Crie vínculos com essas almas. Depois de formados os vínculos, dê assistência regular. Busque soluções bíblicas para os problemas que estão enfrentando. Exemplo, drogas, divórcio, casamento, crise financeira, depressão. Olha aqui como é que planta uma igreja. Você abriu o culto, toda terça, veio 2, agora está vindo 15. Faz alguns 2, 3 meses. Você começa a visitá-las regularmente, criou vínculos com elas. Agora o vínculo criado, você vai dar assistência regular. Visita para uma oração, uma necessidade financeira,
uma visita quando estiver enfermo, você começa a dar assistência. E depois você busca soluções, pastor. Tem pessoas frequentando comigo há vários meses, eu descobri que uma mãe está com um problema com o filho nas drogas. Você vai buscar solução bíblica para o vício das drogas, tratamento químico, profissional, alguma coisa, para você ajudar essa mãe. Divórcio, eu descobri, pastor, que tem um casal que está frequentando a congregação, a minha casa, o culto no meu lar, que está com problema de divórcio segundo casamento. Busque a solução, o texto, e instrua aquele casal, aquela mulher, como ela vai lidar com o problema do divórcio. Então você ajudou a recuperar um filho das drogas, você ajudou um casal com problema de divórcio, casamento. Então pessoas nos visitando com crise no casamento. Estuda, busca a solução e vai, crise financeira, depressão. Você está começando a pastorear aquelas pessoas. Você tem uma igreja em sua casa, lá se faz um culto, tem comunhão, está crescendo, você está fazendo visitas regulares com o propósito de evangelizar, você criou vínculos, essas pessoas se tornaram ovelhas. O próximo passo qual que é? Batismo. Elas são batizadas e encaminhadas para a sede. Olha como você está ajudando. Desse jeito, simples assim. Simples desse jeito. Você viu como você desenvolveu ali uma igreja? É desse jeito. Então você pode fazer isso. Lógico que sempre peça conselho, direções para os pastores. Pastor, estou pensando em fazer isso, como eu começo? Mas lembrando que você tem que obedecer os requisitos lá de cima. Aí ó, família, tudo isso aqui. Se você está precisando de conversão, meu filho, não tem jeito de você dar conversão. Se você está com a vida toda enrolada, você deve prepará-la primeiro. Foi o que eu falei ontem quando o Caio pregou. Que a igreja está passando por um processo tremendo e você está no embaraço do pecado. Aí que o escritor de Hebreu? Deixa primeiro o embaraço do pecado e corre a carreira. Não está dizendo, corre com o embaraço. Tem que deixar primeiro. Então, primeiro a família, primeiro os filhos, as contas, o nome, as dívidas, a integridade. Aí você começa. Não dá para você abrir sua casa e fazer culto se você está brigado com a mulher, se os filhos são ímpios, se a casa está uma bagunça, se vão cortar a força depois da manhã. Não, aí não dá. Mas se você já tem um mínimo, um básico, aí sim. Agora eu já estou terminando. Agora, como você serve na igreja local? Como você é levantado? Pastor, como que alguém é reconhecido como diácono, obreiro, presbítero, pastor? Como? Eu quero servir na igreja. O ministério oficial, olha lá. Primeiro, você deve se destacar na igreja. Segundo, você deve ser reconhecido pela igreja. Como que aqui nós levantaremos alguém? Como que eu levantarei você? Digo eu, quem levanta é Deus, mas através da sua liderança. Então eu e os pastores, como que você será levantado aqui? Primeiro, você tem que se destacar na igreja. Olha lá, se destacar na igreja. Atos 6,3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens. Então Pedro precisava de escolher novos diáconos. Então vai lá e destaca. Quem que eles escolheram? E este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão. Por quê? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão se destacou na congregação. Então foi escolhido. Entendeu? Por exemplo, o Anderson que está ali, a esposa deles foram o casal de obreiros recentemente que foram chamados para ser diáconos. Qual que foi o método que nós usamos para escolher o Anderson e a esposa como diáconos? Foi agora, faz 1 mês e meio. Primeiro testemunho deles. Eles são um excelente testemunho de marido e mulher. Segundo testemunho como pais. Eles educam os filhos biblicamente, ensinam a Bíblia e a oração. Terceira frequência deles na igreja. Vêm todos os cultos e regularmente estão no vale orando e nas reuniões de oração. Então eles se destacaram. E quarto, ele sempre que pode estava ajudando em alguma coisa. Então tem caráter, tem família, tem vida devocional e se destacaram. Então foram chamados. Não foi porque eu gosto.
porque eu não gosto dele. Tô brincando. Foi porque se destacou. Entendeu? Então, primeiro, se destacar. Tem que se destacar. Segundo, ser reconhecido pela igreja. É a igreja que levanta. Pessoas começam a se destacar. Quem que está vendo? Só o pastor? A igreja inteira. Duvido que alguém aqui discorda desse casal. Todo mundo fala, não, aí eu dou a mão palmatória, eu baixo a cabeça. Eu estou vendo? Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja. Ó, apóstolos, anciãos. É o C, né? Anátema. Ele fica debaixo ali. Você não está no Vietnã não, Thales. Você está com problema de depressão? Leva aquele mancebo para ficar uma semana na sua casa. Você vai ver o que é bom para tosse. Atos 15, 22. Então pareceu bem os apóstolos, os anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Paulo ia fazer uma viagem missionária, precisava levar alguém. Quem que escolheu? A igreja, apóstolos, anciãos e toda a igreja que reconhece. Quem? Barsabás e Silas. Como? Eles se destacaram, era distinto entre todos os irmãos. Se destacaram até o ponto que a igreja estava reconhecendo a piedade, as virtudes daqueles homens. E a igreja falou, tem que ser aqueles lá. Então é assim que alguém é levantado para o ministério. Pastor, presbítero, diácono, obreiro, músico, missionário, evangelista, oficiais. Deve se destacar na igreja e deve ser reconhecido pela igreja, sua liderança e o corpo. E assim são separados para o ministério. Fim. Amém? Então esses são os requisitos, meu irmão. Então nós terminamos. Pegue o slide depois. Passe tudo que você anotou e com o andar do tempo, em oração, você será preparado. Você que está me vendo, você que ouviu aqui, esses são os requisitos básicos, fundamentais. Não são todos, são os fundamentais para que você sirva. E vamos começar hoje e agora, fazer o reino de Deus avançar. Servir a Deus como pai, marido, esposa, como missionário no trabalho, na escola, na universidade, abrindo culto no lar ou exercendo ofício na igreja local. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, que essas palavras sejam fixadas em nossos corações. E quem sabe uma grande seara de obreiros está sendo levantada, Senhor, esse ano, para servir de forma bíblica, íntegra e honesta no Teu reino. Ah Deus, ajuda-nos a fazer Teu reino avançar. Ajuda-nos a pregar o santo evangelho aos quatro cantos da terra, Senhor. Que o Senhor receba a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados, meu irmão. Deus abençoe.